Pastor, o que é que o senhor diria para esse pessoal que defende com unhas e dentes que a igreja é ele e sua família dentro de casa? Que não precisa de templo, não precisa ir para templo nenhum, me congregar com os irmãos lá. Eu e minha família somos a igreja e ponto. Essa pergunta é bem interessante e difícil de responder. Mas Deus tem me dado assim uma direção para essa pergunta. A questão da igreja, a gente percebe que Deus, a própria Bíblia, a própria estrutura da palavra, como ela fala de igreja, eclésia, né? Ele fala a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Começa logo na etimologia da palavra, né? Não é chamado para fora, é chamados, né? Isso é bem interessante. É mais de um, não é um, não é isolado, né? Então, chamados para fora, não é para fora da igreja, como alguns dizem, né? É chamados para fora do mundo, para fora desse sistema nocivo que a gente vê claramente. Deus chama essas pessoas para um propósito, né? A gente vê também que Jesus, ele diz algo interessante. Ele não diz: onde tiver um, eu estarei lá. Ele diz: onde tiver um, onde ele tiver 2 ou 3. Né? Uma igreja tem que ter pelo menos 2 ou 3. Né? A gente começou com um pouquinho mais, com 6. Né? E a gente vê que o princípio não é isolado. Não é isolamento, não é você sozinho. O princípio é rebanho. Todas as vezes que a Bíblia trata outro indicativo, né, um indicador, é que todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, ela se refere a rebanho e não a indivíduos, né, isolados. E a natureza, ela nos dá uma lição. Deus deixou 2 grandes livros para a gente aprender, né? O primeiro livro é a própria natureza. Ela é um livro que Deus nos ensina. Mas, pastor, baseado em que você está dizendo que a natureza é um livro para a gente aprender sobre Deus? Baseado na Bíblia. A Bíblia diz, lá em Romanos 1, 18, quando Paulo diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens que... toda a impiedade dos homens que... deixa eu me lembrar aqui, eu estou com problema de memória. Deixa eu abrir aqui. Romanos 1. Romanos 1, 18. Romanos 1, versículo 18. Aqui nós somos assim, nós temos Bíblia aqui, viu, também. Aqui, pastor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Veja o 19. Detém a verdade em injustiça. Aí ele conclui dizendo assim: porque... Não. Novamente. Você voltou, Me Zé. ajude. Porque o que de Deus se pode conhecer? Presta atenção. O que de Deus se pode o quê? Conhecer. Se pode conhecer. Nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Aí, no versículo 20, ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, Deus está dizendo: se você quiser aprender de mim, olhe para a natureza. As coisas que foram criadas por mim revelam a minha divindade e o meu poder e a minha grandeza. Então, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido na Bíblia e com a própria natureza, eu tenho aprendido tanto na Bíblia como na natureza que a questão da homossexualidade é algo impróprio, porque a própria natureza revela isso. Como assim, pastor? Você já viu homem com homem procriar? Você já viu mulher com mulher procriar? Será que a natureza não está dando um recado dizendo: olha, Deus não quer assim? Quem criou você e eu, ele deixou claro pela própria natureza que Deus estabeleceu que homem e mulher procriam, geram famílias. Mulher com homem procriam, geram famílias. Então, a própria natureza revela, né,
da grandeza de Deus. E a gente vê, eu tinha outros exemplos, me fugiu aqui da cabeça, mas a gente vê uma série de coisas na natureza que nos ensina a vontade de Deus. Então, voltando para a questão da pergunta sobre porque A igreja, eu e minha casa. Então, a natureza também ensina esse princípio. Como é que a natureza ensina? Nós somos chamados de rebanho, né? O rebanho de Deus, do meu aprisco. A Bíblia fala em diversas vezes sobre a ovelha, sobre rebanho, nos tratando como... E a gente vê na natureza que os animais que andam em rebanho, eles são protegidos contra os predadores, né? Quem está no meio do rebanho é protegido e é guardado. Aqueles que se distanciam do rebanho, que resolvem andar sozinho, esses são presa fácil para ser destruídos. A Bíblia diz que nos alerta, eu acho que é Pedro que fala sobre isso, que o diabo anda em nosso derredor, fugindo como leão, Tiago, né? procurando, eu acho que é Pedro, procurando a quem possa tragar, tá certo? Ou seja, ele diz, ele faz uma analogia da questão do rebanho, com o rebanho igreja. Ele procura, como os predadores procuram os animais fora do rebanho, o nosso inimigo natural, que é Satanás, ele ruge procurando. E aquelas pessoas que estão sozinhas, elas são mais vulneráveis. O próprio escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não abandoneis vossas congregações, como é o costume de alguns, né? Antes, admoestai-vos uns aos outros, confortai-vos e fortalecei-vos uns aos outros. A ideia do escritor sagrado ali é dizer: andem em rebanho, se fortaleçam juntos, cresçam juntos, permaneçam juntos. Então nós temos uma série de indicações que mostram isso. E o escritor sagrado, ele tem um agravante. Ele diz assim, as pessoas agem o contrário. Ele diz assim: quanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. E parece que o povo faz exatamente o contrário daquilo que está na palavra. Quanto mais se aproxima aquele dia, mais as pessoas têm a ideia de que podem viver suas vidas fora do rebanho. E eu quero dizer para você que está fora do rebanho, o que a palavra de Deus diz é que volte ao rebanho. Porque o diabo, o nosso inimigo natural, ele vive ao nosso derredor. Assim como os leões, os predadores ficam procurando os animais, fácil, as né? presas que não estão dentro do rebanho, que não estão protegidas, para atacarem ela. Assim essas pessoas. Quando nós estamos juntos, nós nos consolamos, nós nos confortamos, nós nos fortalecemos. E nós, queridos, a igreja é um ambiente onde a gente recebe o treinamento para praticarmos o amor, o perdão, a misericórdia. O outro argumento, a gente vê Paulo no capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele tratando da igreja como um corpo e não como um membro. Ele diz: um corpo tem muitos membros, né? E ele diz que cada um tem uma função dentro do corpo. Então é importante que a gente ande junto como corpo, de muitos membros, onde cada um exerce uma função de proteger, de guardar e de fortalecer. Então a ideia na Bíblia é muito clara que precisamos caminhar juntos. Há uma tendência muito forte hoje das pessoas, até por uma questão de comodismo, né? Dizer: eu só posso ser crente na minha própria casa. Eu quero dizer para você que quem estabeleceu a igreja não foi pastores, não foi apóstolos, não foi evangelistas, não foi crente. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Ele disse assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi Cristo quem estabeleceu sua igreja. E a igreja é mais de um. E eu nunca vi nada que Deus fez que possa dizer assim: não é útil. Havia um órgão, um órgão do nosso corpo que até bem pouco tempo era tido como desnecessário, que era o apêndice, né? O apêndice. A ciência não sabia que função ele tinha.
Mas foi descoberto recentemente que até o apêndice ele tem função, né? Ele reserva, ele guarda uma reserva de flora intestinal para quando as pessoas precisarem, por causa de alguma infecção intestinal, alguma coisa assim, eles liberam essa reserva para recuperação mais rápida da sua flora intestinal. Portanto, nada de que Deus criou. Você tem lembrança de alguma coisa que Deus criou que foi inútil, foi desnecessária? Por que a gente pensa que a igreja pode ser descartada? Nada contra a igreja. Eu vejo pessoas dizendo até assim, nada contra a igreja, nada. Mas eu posso ser crente também sem estar na igreja. E eu vejo isso fere diretamente um princípio estabelecido por Deus, que é que a gente deve caminhar em rebanho.